Eu sou uma pessoa que nasceu em um lar cristão, que nasci filho do Del e da Dona Cida, né, do Bazar Cida, que foi construída essa história bem no meu nascimento. Acho que eu sou o filho do meio e eu vim bem no recomeço, né, da história do meu pai e minha mãe. Eles tiveram uma história até a minha vinda e uma história após a minha vinda, que foi o próprio nome dela, né, a Cida do Bazar Cida. Então o Bazar Cida, ele tem praticamente a minha idade, ele começou junto, logo quando eu nasci. Então eu nasci em meio a um lar simples, em meio a dificuldades. A gente morava de favor, eu lembro a gente morando de favor, a gente sendo ajudado pela família, porque meus pais estavam começando uma história, estavam construindo uma história. Eu sempre lembrava da minha infância como uma infância feliz, como uma infância alegre, porque a gente não tinha os ovos de Páscoa que talvez a gente queria como criança, mas a gente tinha toda uma interação que meu pai, que meus pais faziam, né, com algum chocolate, com alguma balinha, com alguma coisa, que dava muito mais atenção, que dava muito mais carinho do que simplesmente um ovo de Páscoa. Então, por não ter talvez aquele brinquedo, aquele presente, então eles precisavam construir algo para chamar a nossa atenção, para poder nos atrair, e nos atrair até muito mais do que simplesmente só um chocolate ou um presente. E pelo motivo de não ter brinquedos e de não ter videogame, essas coisas, era construído, meu pai fazia pra gente. Dava hora, dava 5 horas de chegar, os meninos ficavam assim, apavorados, doidos pro papai chegar, porque ele foi um paizão. O Devande chegava, ele fazia capa de super-herói, de plástico, aquele plástico que a gente encapava caderno vermelho, ele amarrava no Devande e saía correndo. Tinha um carrinho, ele fez um carrinho de rolimã para ele amarrava na cintura, no cinto da calça dele, e na avenida lá tinha um lugar onde podia a ciclovia, ele ia para lá, mas o Devande... Dele me arrastando num carrinho, com a minha irmã num colo e ele me puxando na cordinha com um carrinho, minha outra irmã também, a gente fazendo pipa, né, papagaio, com sacola de lixo, buscava bambu, ia nos lotes, né, onde no Canaã ali tinha muito lote vago, tinha muita mata, então a gente ia nos lotes, pegava bambu, fazia pipa, papagaio, então birosca. Então eu lembro dessas brincadeiras que tinha mais contato, né, que era mais presente, tinha que ser mais presente. Então a memória que eu tenho é essa, mesmo meus pais precisando dedicar, né, depois precisando se dedicar à empresa, ficar por conta ali para fazer ela crescer, mas principalmente na minha infância ele sempre muito presente, com brincadeiras, com ações mesmo de estar junto. E eu lembro de uma situação que meu pai construindo, recomeçando, né, porque ele teve uma situação que acabou quebrando, perdendo a empresa quando eles casaram, então eles estavam recomeçando e o meu pai, ele tinha vergonha do tão pouco que ele ganhava, que ele dava o salário, eu lembro dele dava o salário dele para mim, para minha irmã mais velha, para a gente pedir minha mãe para comprar a bala para nós. Ele tinha vergonha de dar o salário dele para minha mãe, então ele dava o salário e falava assim, vai lá e pede sua mãe para comprar bala para vocês, porque ele sabia que aquilo era pouco, vamos dizer assim, perto do que ele poderia produzir, perto do que ele poderia fazer, e como ele estava nessa fase de recomeço, então uma forma dele entregar esse salário, vamos dizer assim, para minha mãe era pedindo para mim e minha irmã comprar bala para nós.